A convidada do Roda Viva desta noite é a escritora Raquel de Queiroz. Raquel é cearense, tem 80 anos e escreve desde os 19, quando foi publicado seu livro O 15, que mereceu um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Foi militante do Partido Comunista, do movimento trotskista e presa durante o regime do Estado Novo. É também cronista, jornalista e a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Eu tenho duas... Eu não a conhecia pessoalmente. E eu tenho duas imagens suas tão contraditórias. Quando eu era criança, o meu pai comprava sempre o Cruzeiro. E eu lia aquela última página que você escrevia, e me lembro até hoje de uma crônica, que na verdade era um conto, chamada Miss. E o meu pai dizia assim: não lê essa mulher, ela é comunista. E depois, anos mais tarde, na faculdade, já em 67, 68, eu andava com um livro seu embaixo do braço, acho que era o 15. E um colega meu disse assim: não lê essa mulher, ela é uma reacionária. Você vê como Tenta juntar na minha cabeça essas duas imagens. Na verdade, eu nem sou comunista, nem sou reacionária. Eu sou propriamente anarquista, sou uma doce anarquista. É a minha posição há muitos anos. E por que passou essa imagem sua de reacionária? Foi essa de reacionária, foi o patrulhamento do... Eu me opus violentamente a Getúlio, a Jango, a Brizola. E então o patrulhamento toma conta da gente e faz o serviço. E algo a ver com a Revolução de 64? 64, sim, até a ascensão do Costa e Silva. Eu só fui solidária com a Revolução até aquele ponto, esperando uma eleição com um presidente civil. Mas você apoiou os militares? Sim, em 64, sim, porque eu abominava o janguismo, ainda hoje abomino. O Brizola, que representa o janguismo, o Getúlio, era uma expressão disso. Mas você não tinha noção das torturas e de todo o horror que aconteceu depois? A revolução que eu apoiei foi enquanto o Castelo Branco foi presidente, e ele não fez tortura nenhuma. A intenção dele era fazer eleições e um presidente civil. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, ele foi praticamente deposto, né? Fez-se aquela eleição do Costa e Silva, mas o Castelo foi praticamente deposto pelo grupo militar, que era mais forte, e era o grupo reacionário do Costa e Silva. E sabe-se... Miriam, por favor. Raquel, você se considera uma escritora engajada? Você tem essa trajetória um pouco... Perdão, eu não sou uma escritora engajada, nunca fui. E você acha que... Para que serve literatura? Eu acho que literatura serve para ser literatura, eu não sou engajada. Eu acho, pelo contrário, que a obra de arte engajada se abastarda. O escritor não tem direito de ser engajado. Se ele tem aquela convicção e se ele dá o testemunho do que ele viu e do que ele sente, muito bem. Mas se ele faz uma literatura com viso de propaganda, engajado numa ideologia, porque a ideologia dele, então ele ajeita a obra de arte dele a se vista aquela ideologia, eu não respeito essa obra de arte e não respeito esse estilo do artista. Naturalmente, se o Picasso fez a Guernica, é porque a Guernica não era uma obra engajada, era um testemunho terrível daquela acontecimento também terrível. Então, isso está tudo bem. Mas se o Picasso começasse a pintar retratinho porque o sujeito era libertador, ou libertário, ou isso, dentro de qualquer ideologia, a se viste qualquer ideologia, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que dar o testemunho fiel do seu tempo e da sua gente e as conclusões que sejam tiradas. Então, Fábio Lucas, por favor. Desculpa. Nesse tempo todo, como é que evoluiu a sua produção literária? Porque você, independente das suas variações de posição política, que são compreensíveis, como é que você poderia explicar um pouco a tua história literária? Justamente, a minha própria história literária justifica essa minha posição. Eu nunca fiz um livro engajado. Eu escrevi o meu cenário ao Nordeste. O único livro que eu escrevi que não se passou no Nordeste foi o Galo de Ouro, que é um sub-Nordeste. Nesse tempo do Rio de Janeiro, a Ilha do Governador era muito parecido com o Nordeste. Eu morava lá, foi um livro de encomenda, mas que eu fiz com carinho e com interesse. Nunca saí do Nordeste. E a isso eu tenho sido fiel, nunca me contradisse, eu creio. Eu não disputo, eu não defendo absolutamente a validade literária da minha obra. Agora, as minhas posições em relação ao que é o meu testemunho, eu defendo com certa veemência. Raquel, por favor. Você já disse que depois de 60 anos dando entrevistas, a sua história fica parecendo aquele samba de uma nota só.
Mas neste fim de semana, relendo muitas dessas entrevistas, eu achei uma série de incoerências e contradições. Por exemplo, o seu primeiro artigo, aparecido na imprensa de Fortaleza, com o pseudônimo de Rita Queluz, aos 17 anos, desancava um concurso que se realizava lá para a escolha da Rainha dos Estudantes. 5 anos depois, 3 anos depois eu fui. 3 anos depois você era eleita Mas eu não desancava, eu dizia brincadeira. Eu dizia brincadeira. Em princípios da década de 30, a jovem Raquel de Queiroz se engajava no Partido Comunista para botar abaixo o poder instituído. Se proclamou ainda agora de pouco anarquista. No entanto, depois de cinquentona, tem aí uma série de namoros e aproximações com o poder. Acabou, inclusive... Quais? Acabou, inclusive, representando o poder brasileiro junto às Nações Unidas. Bem, aquilo era o Brasil, não era o poder. Era o Brasil. Você já disse que jamais escreveria um livro de memórias, no entanto, se fecharmos aí muitas das suas crônicas num volume, daria um respeitável livro de memórias. A senhora já disse que jamais iria para uma tarde de autógrafos porque se sentiria como um bode numa canoa. No entanto, hoje eu a vi distribuindo autógrafos para uma legião de jovens que a procuravam na Bienal Nestlé. Eu sou contra você promover uma tarde de autógrafos e seus amigos irem comprar teus livros. A senhora me disse outro dia que jamais apareceria num programa como esse aqui, porque parece assim uma metralhadora giratória. E não é? Ou então um paredão. Eu não estou me sentindo num paredão. No entanto, a senhora aqui está novamente, né, se contradizendo como um bode numa canoa. Como é que se explicam todas essas incoerências e contradições? Pergunta ao Shakespeare, ele se define mulher, em consistência teu nome é mulher. Coisa parecida, assim que eu disse. Ninguém tem... Há uma estudiosa aqui em São Paulo, Cristina Vieira Pinto, que fez um livro sobre as personagens femininas na literatura brasileira, principalmente a formação, os livros de aprendizagem. E ela usou como exemplo a Lúcia Miguel Pereira, o seu livro As Três Marias, e as obras de Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector. E nas conclusões, ela acha que, no caso de Lígia e de Clarice, o drama da mulher ali retratado é mais autêntico pelo fato de que as protagonistas rejeitam os modelos patriarcais de comportamento, enquanto no seu livro e da Lúcia Miguel Pereira ainda há uma espécie de determinação de desesperança no final do destino de cada personagem, ou seja, uma punição pela tentativa de elas quererem se tornar independentes. Ela não recusa o seu trabalho, mas, na verdade, ela acha que o modelo adotado pelas duas primeiras autoras era mais concernente ao envolvimento cultural daquela época. A mulher não tinha ainda condições de se afirmar plenamente. E, portanto, na medida em que procurou certa independência, as personagens também foram destinadas a um final de desesperança e uma certa atitude de passividade ou de crescimento regressivo a partir de certo momento da ficção. Você concorda com essa divisão entre as 4 grandes autoras brasileiras que iniciaram essa perspectiva que é a análise da formação da personagem feminina em nossa ficção? Eu acho, primeiro, que eu não vi esse livro, mas estou achando as observações muito boas. No meu caso, é o meu eterno baixo astral, como diz a minha sogra. As minhas personagens sempre são para baixo. Realmente, a vida, eu acho que ensina surrando. Eu não sou uma pessoa... Eu nunca acredito em final feliz, eu nunca vi final feliz para nada. É porque ela acha, por exemplo, o seu feminismo tem muito modelo patriarcal. Mas eu nunca fui feminista, em primeiro lugar, eu nunca fui feminista. Pois é, justamente por isso. Eu não sou feminista, eu acho que a sociedade tem que crescer em conjunto. Eu gosto muito que a associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem, acho aquela brincadeira que a gente diz que o homem foi feito para servir mulher, mas foi mesmo, de forma que eu nunca fui feminista, sempre discordei das feministas. E como eu acho que a condição humana é uma condição de sofrimento e de decepção e que a idade só traz amarguras e renúncias e conformismo,
Então, as minhas mulheres, como os meus homens também, só que eu me dedico mais a histórias femininas, na verdade, os meus personagens principais são sempre mulheres. Mas, Raquel, se você pensa que a vida é uma coisa tão amarga, e eu não concordo, como é que você vê a morte? A morte é a grande companheira, é a esperada, tomara que já chegue. Mas, Raquel, você não dá a impressão de vir. Raquel, o Sérgio Fernandes, aqui de São Paulo, do bairro da Pompeia, ele pede a sua opinião sobre 2 políticos do Nordeste. Um é bem do Nordeste, mas enfim, é o Fernando Collor, atual presidente da República, e o Luiz Inácio Lula da Silva. O Carlos Silva, de Fortaleza, também pede a sua opinião sobre o presidente Collor, que estaria, inclusive, destinando mais recursos para o seu estado, Alagoas. E a Cátia Mazzolin, de São Caetano, também pergunta o que você acha do governo Collor. Olha, eu estou torcendo para dar certo, porque estou dentro do navio. Então, tomara que dê certo. Agora, Mas o que você acha do capitão do navio? Tá. vamos ver o que ele faz. O navio está fazendo água já? Hein? O navio está fazendo água já? Como? Está fazendo água no navio já? É uma jangada. O negócio está duro. E o Lula? Olha, o Lula é um homem extraordinariamente inteligente e culto. Mas o grande defeito dele é ser atrelado ao PT, que é um partido muito parecido. A coisa mais parecida com os stalinistas da minha mocidade é o PT. Aquele mesmo obscurantismo, aquele obreirismo cego, de forma que o Lula, que é um homem de grandes O qualidades, Brizola está indo bem nessa etapa dele como governante no Rio de Janeiro? Essa linha vermelha, essa coisa toda. O Brizola está indo bem ou, na sua opinião, o Brizola está indo mal? Eu me recuso a falar sobre. Eu me recuso a falar sobre o Brizola. Você é a favor de Mas não é outro Brizola, CIEPs, dessas escolas grandes? Olha, eu me recuso a falar sobre o Brizola, porque as minhas advertências dele são tão radicais. Para mim, o Brizola é uma figura arcaica. Então é uma questão de pele. Não é nem de pele, porque eu nunca cheguei perto dele. Para mim, o Brizola é uma figura arcaica, descendente direto dessa figura que é o caudilho sul-americano. Raquel, eu me dou o direito de discordar do que você disse do PT e do Brizola. Bom, mas sobre o Collor, você não acha que o Collor está dando continuidade ao que havia de mais lamentável no golpe militar de 64 que você ajudou? Não, nós estamos. Você está dizendo isso. Não, se fosse no golpe que eu ajudei, não, eu ajudei o do Castelo. O resto do AI-5 Mas eu não tive a menor. Depois do AI-5, você não acha que o Collor está dando você a liberdade de achar continuidade ruim o Collor e os outros todos, como você está me dando a liberdade. Eu não discuto. Não, eu queria me limitar a essa pergunta. Você não acha que o Collor dá continuidade à deturpação? Não, você está dizendo isso e você não diria isso. Eu tenho uma interrogação. Você está dizendo isso numa televisão oficial? Quer dizer que há um grau de liberdade muito maior que nós devemos, desde o Sarney, que nós temos essa liberdade. É o mínimo. Não é o mínimo, não. Você eu não acho que é o mínimo, porque você liberdade. É muito jovem e não passou os tempos piores. Eu tenho 42 anos e estive então preso não aprendeu em com 68. O tempo. Não aprendeu com o tempo, Estive porque preso. passamos tempos muito piores. Eu acho que eu estou aprendendo coisas. Por favor. Bom. Raquel, do que você se arrepende hoje aos 80 anos? De ter nascido, de ter vivido, de ter feito tanta bobagem. Eu me arrependo de quase tudo. Não, só fazer um esclarecimento, Raquel, quer dizer, a TV Cultura não é uma TV oficial, a TV Cultura é uma fundação pública de direito privado. Se fosse oficial, eu não estaria aqui. Não tem qualquer dependência ou atrelamento do governo. Mas que sofria censura durante todos a ditadura. nós temos a liberdade de... Durante todo o tempo ditatorial sofria censura. Alguns governantes tentaram fazer dela um instrumento político. Felizmente eles não estão mais aí. Miriam, por favor. Porque justamente está vendo agora essa liberdade. Perfeito. Eu reconheço que há liberdade. Eu não estou defendendo o governo do Collor, eu não tenho nada em comum com o governo do Collor. Eu não vou nem a Brasília. Eu nunca vi o Collor, senão à distância ou em cerimônias oficiais, no estrangeiro, aliás, onde eu encontrei. De forma que fui amiga do Arnon, que era uma grande figura, era um homem muito inteligente, muito vivo, mas eu não tenho, e não concordo 90% do que está se fazendo, mas não me estou sentindo em posição. Acho a hora tão aflitiva, tão dramática. Nós estamos atravessando. Vamos ver se dá certo, apesar de tudo. É a minha posição. Caio. Eu quero falar uma última coisa. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. Por quê? E a última coisa, eu não vou me tornar constrangedor, né? Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Compreendo, todos nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido
de estar na posição de render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. O Caio, você tem que fazer perguntas, não render homenagem, desculpe. Tá certo. A entrevistada é a escritora Raquel de Queiroz. Então, não, eu só queria dizer isso, eu não tenho mais perguntas a fazer. Não, eu gostaria de responder a você que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Respeito, tanto pois que me calo. E as suas posições, se as minhas posições são constrangedoras, eu acho a sua também muito constrangedoras para mim. E realmente estou sendo exigida de me pronunciar sobre esses temas que eu não gostaria de ser, para eu não ser descortês com você. Certo. De forma que é recíproca a nossa posição. Você teve um episódio... Bom, nós agradecemos então a presença hoje à noite aqui no Roda Viva da escritora Raquel de Queiroz. Antes eu gostaria de ler aqui 2 telefonemas que deram para você. O José Olímpio Neto, que está feliz em ver uma amiga de tanto tempo na televisão. E as primas de Beberibe, no Ceará. Maria José Bessa telefonou. Agradecemos também aos companheiros escritores e jornalistas que ajudaram a entrevistar a Raquel de Queiroz, aos telespectadores, lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas por telefone serão entregues a Raquel após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos.